Boa tarde a todos. Bem-vindos ao Close-Up e à Casa das Artes. Esta é a primeira sessão da secção Histórias de Cinema, que nesta edição é dedicada ao período mexicano do Buñuel. São um conjunto, é uma produção bastante extensa, que o Buñuel fez no México cerca de 20 anos de cinema, um ritmo de um filme por ano, às vezes mais. Ele tinha feito uma viagem por Hollywood a tentar ficar por lá, mas a coisa não correu bem. Mas ele aprendeu o ofício e muitos destes filmes impressionam também por pegarem no legado e nos géneros americanos, como o melodrama, o policial, o filme noir e outros, e usando os recursos do México, resultaram numa produção muito poderosa e até muito particular, mas sem perder os temas que interessavam ao Luís Buñuel. Temos o prazer de ter connosco o Pedro Mexia, a quem agradecemos a vinda, ainda mais nestas condições particulares. Uma das razões que nós pensamos do Pedro Mexia para comentar, não especificamente esta sessão, mas um filme do Buñuel, foi o Pedro, já não me lembro há quanto tempo, fez uma conferência na Universidade do Minho, onde dizia uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o que se passa nos dias de hoje, que é com esta crescente escolarização da população e até muita gente a chegar ao ensino superior, há cada vez mais uma aprendizagem mais dedicada, mais focada ao detalhe, e grande parte dessa população, até muito letrada, desconhece uma série de códigos, de signos, que não lhe permite, por exemplo, interpretar, olhar para uma obra de arte e pensar nela e ser questionado por ela. E o Pedro até dava o exemplo de se alguém ir visitar o Museu Nacional de Arte Antiga, se não conhecer o mínimo da iconografia cristã, ficar um bocado perdido no meio daquele... E essa foi uma das razões que eu pensei nisso, porque nós pensamos neste convite, porque se há alguém que vive desse manuseamento de todos esses signos e essa nomenclatura, é o Luís Buñuel. E por isso lanço agora, passava, e até perguntava porque é que na altura o Pedro preferiu este filme, no meio de um conjunto de filmes que falámos. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Na verdade, quando nós falámos a primeira hipótese teria sido, tínhamos falado do Anjo Exterminador, que eu tinha apresentado em Lisboa, e por isso que é o meu filme favorito da fase mexicana. Mas este é talvez o segundo ou o terceiro. Se calhar o segundo seria o Ensaio de um Crime. Eles são muito parecidos, é muito engraçado, porque eu não vi alguns destes filmes há uns anos e já não sabia localizar exatamente certas cenas de que filme é que eram, porque tem muitas reincidências. Aliás, os próprios filmes estão cheios, dentro de cada filme, há muitas reincidências e repetições, e de filme para filme também. E eu acho esta fase mexicana do Buñuel muito fascinante, porque parece ser a negação de uma ideia de que um artista fica completamente tolhido, esmagado pelas condições com as quais tem de trabalhar e com as restrições e com o material que tem nas mãos e com os atores que lhe dão, e de facto há um grande historial de realizadores que sofreram com isso, em que não puderam fazer os filmes que queriam, mas no caso do Buñuel é incrível, porque ele de facto, embora estivesse integrado nas condições de produção do cinema mexicano, que fazendo, como são quase todos estes filmes, de uma forma ou de outra, melodramas, às vezes até com atores não muito bons ou não muito indicados, não é o caso deste filme, em que o ator é esplêndido, mas ele faz dessa suposta fraqueza força, e este filme é um dos filmes onde isso é muito claro, mas há vários em que isso é muito claro. Ele mantém uma fidelidade bastante grande ao seu imaginário de origem, desde logo aos filmes surrealistas. Há, aliás, neste Noel, reincidências de imagens logo na cena de abertura e depois numa cena no jardim,
de algumas cenas famosas, tanto da Idade do Ouro como do Cão Andaluz, o beijo nos pés, o olho cortado, que aqui não chega a ser cortado, portanto, das imagens mais radicais e mais livres, digamos assim, do seu cinema ainda da fase inicial, e ele vai contrabandeando tudo isso em histórias que são mais ou menos histórias de grande público, sobre maridos traídos e sobre coisas desse género, ou supostamente traídos, neste caso. E de facto nós vemos que há, num filme como este, pequenas subversões e depois cenas absolutamente inauditas. Este filme tem 2 ou 3 cenas que não é... Nós às vezes estamos a pensar na subversão dos códigos e pensamos, sei lá, nos filmes, no que o Douglas Sirk fazia com o melodrama. Mas, apesar de tudo, era tudo muito bem comportado e muito na ordem do subtexto em relação a 2 ou 3 cenas deste filme que nós imaginamos como é que... Há uma cena em que ele... Eu não vou contar a cena, mas em que o protagonista exibe uma parafernália de objetos, todos eles que não terão bom uso, e aquela cena é uma cena ousadíssima para um filme que é um filme, para todos os efeitos, teoricamente mainstream, pelo menos em algumas partes. O outro aspecto muito interessante, isto é um filme baseado num romance de uma escritora espanhola, feminista, mas que viveu quase sempre antifranquista e que viveu quase sempre na América Latina, nesse sentido, portanto, parecida com o Buñuel nesse percurso. E o que eu acho que ele faz aqui de uma forma muito interessante é juntar todas as fontes de que se alimentava. Tem certamente muitas imagens que são tributárias do surrealismo do início, não tanto como no Exterminador, que é talvez o apogeu de coisas sem sentido. Há, aliás, uma cena no filme em que eles falam numa casa, no interior de uma casa, numa arquitetura, e dizem o seguinte: é curioso como este arquiteto, que é dito que o arquiteto por cima é um padre, já vamos aos padres, salvo seja, é curioso como este arquiteto fez a casa não segundo a razão, mas segundo a emoção e o instinto. E evidentemente que estes filmes todos têm muito a ver com a emoção e com o instinto, e ele vai ligar não só às imagens insólitas ou provocadoras, com os ecos do Sade aqui e ali, da fase surrealista, mas vai ligar muito ao ritual católico. Portanto, o Buñuel, de entre os ateus, era o mais interessado pela religião na história da cultura moderna. Portanto, era totalmente fascinado com a imagética religiosa. O filme começa logo com, não vou contar nada especial, porque é logo a primeira sequência, um ritual da Semana Santa, visto sob o potencial erótico e perverso, e portanto fica logo estabelecido qual é o tema e qual é o tom que é uma variação que podia ser pouco interessante sobre o puritano como tarado sexual, e há qualquer coisa daqui, como aliás nos outros filmes, não só mexicanos, mas há muito a ideia de que o puritanismo católico em relação à sexualidade esconde evidentemente um lado sombrio ou não sombrio. Isso é um dos aspectos interessantes. Ele, aliás, diz a maneira como ele faz... Portanto, isto é sobre um filme sobre um paranoico, sobre um homem com ciúmes, mas que vai além dos ciúmes, porque sei lá, há uma parte do filme em que ouve vozes e vê coisas, portanto já está numa fase alucinada. O filme, na tradução brasileira, chama-se O Alucinado, que é um título um bocadinho explicativo, mas é realmente um homem alucinado. E ele na autobiografia, o Buñuel na autobiografia, diz uma coisa muito engraçada sobre, aparentemente isto é baseado no facto desta autora, que se chama Mercedes Pinto, acho eu, ser casada ter tido um marido paranoico, que foi internado, e portanto ela escreveu o romance. E o Buñuel na autobiografia escreve assim sobre o ela, diz: os paranoicos são como os poetas, nascem assim, interpretam a realidade no sentido da sua obsessão, à qual tudo se adapta. E depois dá vários exemplos. E, portanto, nós podemos aqui dizer que essa ideia do paranoico é simplesmente uma ideia crítica do homem religioso como pervertido, mas depois quando ele diz que o paranoico é como o poeta, ele está a elogiar, e portanto há aqui uma espécie de
de circularidade um bocadinho estonteante, porque mesmo aquilo que parece negativo, que isto não é simplesmente sobre o horror de ser paranoico, mas também sobre uma espécie de beleza de ser paranoico, que lhe interessa, que é o lado poético. E depois, a maneira como o filme tem, de facto, muitas coisas que ele aprendeu do cinema de Hollywood, em termos de... Bem, que é muito evidente, desde o uso da música até à iluminação das personagens, mas depois há um momento que, mesmo para quem está habituado a ver cinema, há uma elipse que é muito rápida e a transição não é minimamente logo no início da cena, no início do filme, antes de percebermos que o filme vai ser contado em flashback. Há um momento em que nós estamos introduzidos nesse modo narrativo sem percebermos o que está a acontecer, e essas pequenas ousadias, tal como as cenas, que não é tão grande como no Anjo Exterminador, mas como as cenas repetidas ou as rimas, em que há um momento em que momentos diferentes do filme em que a personagem faz a mesma coisa ou vai ao mesmo sítio, que enfim, o Anjo Exterminador é levado a um extremo, mas que também já estão todas aqui, e isto dentro daquilo que numa sinopse corrente podia ser a história de um homem enganado, portanto uma coisa bastante, ou supostamente enganado, portanto uma coisa relativamente banal em termos de enredo, e o facto de ele ter conseguido não apenas transportar o seu ajuste de contas com o catolicismo e com o franquismo, que em alguns casos era difícil de separar uma coisa da outra, com uma atitude crítica, isso é evidentemente importante, mas é num certo sentido muito evidente, mas o que é interessante é essa volta tão grande que volta à casa da partida, que é haver um certo fascínio nisto tudo. Aliás, há uma cena que eu nunca tinha reparado, na cena de lava-pés, logo no início, em que há um plano de um dos miúdos a quem os pés estão a ser lavados, que olha para o padre de uma forma... é quase um frame, é quase uma coisa assim, e percebe-se que aquilo de repente passou ali a fronteira do ritual religioso para uma ambiguidade erótica que depois, evidentemente, no filme vai ser permanente. Ainda voltando ao uso dos símbolos, ontem, quando estávamos a rever o L'Âge d'Or, que estamos no coração do surrealismo, e parece que a provocação, essa vontade de limpar o instituído, nomeadamente o religioso, parece que é a coisa que está na primeira instância. A ideia que me parece, até olhando para estes mexicanos, mas também no regresso à Europa, é que depois o uso destes símbolos, principalmente no que toca ao cristianismo, passam a não ser só da ordem do provocatório, mas mais como uma espécie de material para produzir histórias e para inquietar o espectador. Até porque é muito difícil fazer filmes, é muito diferente fazer filmes de vanguarda para um público que à partida já tem uma predisposição para essa provocação ou para essa desconstrução, ou fazer para um filme que, apesar de tudo, é um filme fazer um filme para um público que, apesar de tudo, é um público generalista, que vai ver um filme com uma narrativa, com atores conhecidos, como eram os atores mexicanos, e não só mexicanos, de outras nacionalidades que aparecem no L, mas essa ideia de usar o mesmo imaginário de formas muito diferentes é bastante curiosa, porque, por exemplo, se há alguma coisa em que os surrealistas acreditavam, era no amor louco. Portanto, na ideia de que o amor é até na ideia que aparece aqui, aliás, literalmente dita pelo protagonista, de que há uma única mulher, que é uma coisa que se encontra nos textos do Breton e não sei o que mais. Só há uma mulher, pelo menos uma de cada vez, enfim, há várias, dependendo dos surrealistas. Mas, portanto, a ideia do amor louco como sendo uma ideia altamente positiva, qual é a diferença entre este amor louco patológico, do tipo que tem ciúme já na noite de núpcias, e, portanto, ou será que o amor louco é bom quando é surrealista e é mau quando é puritano? Pode ser essa uma explicação mais ou menos. Mas eu acho que é mais complicado que isso. Acho que é claro que ele, num certo momento, não vou dizer que simpatiza com a personagem, que nem tem interesse por as coisas nesses termos,
Mas há qualquer coisa fascinante neste homem deslocado e que aparentemente esteve à espera de lhe aparecer a sugestão que ele era virgem até a conhecer. Ele tem 40 e tal anos no filme, a personagem, e há uma sugestão de que ele teve o tempo todo à espera daquela mulher e que, portanto, se aquela mulher é a mulher da vida dele, é normal, com muitas aspas, que ele tenha um comportamento como se a vida dele dependesse disso. Isso depois não é usado no filme como justificando o tratamento a que ela é submetida, não é disso que se trata, naturalmente. Mas trata-se de uma espécie de convergência muito estranha entre um imaginário que nós sabemos que era aquele a que ele aderia e um imaginário que nós sabemos que era aquele que ele recusava, e que há uma espécie de circularidade, não são tão opostos quanto isso. E o facto de ele se alimentar, por exemplo, de fazer filmes sobre padres, sobre santos, sobre o Nazarene e outros filmes desse género, um filme só sobre heresias cristãs, a Via Láctea, e portanto é alguém que não usa esse imaginário cristão e do catolicismo espanhol particularmente pesado e particularmente sombrio até às vezes, não apenas para atacar, embora o faça e com gosto, mas também porque aquilo de certa forma responde a certo tipo de pulsões e de necessidades muito semelhantes à do surrealismo, o que é tanto mais bizarro quanto eu não me estou a lembrar, se calhar há algum, talvez o Isaac se lembre de algum, mas eu não me lembro de nenhum surrealista católico. Acho que é quase impossível imaginar um surrealista católico. De tal forma parecem universos que não se misturam. E ele, enfim, não era católico, no sentido que não era crente, mas não é absurdo chamar isto de surrealismo católico, talvez do surrealismo que há no catolicismo. E então eu acho que os filmes mexicanos têm esses dois paradoxos, que é fazer alguns dos melhores filmes em circunstâncias que não são as circunstâncias ideais. Ele, aliás, queixa-se muito em vários filmes dos elencos que lhe eram dados e de outras limitações. E mesmo assim, esses serem filmes às vezes até melhores do que aqueles em que ele fez com mais liberdade artística, sobretudo depois já aqueles que ele fez na Europa, quando já regressou à Europa, e até episodicamente a Espanha, mas não correu bem, como seria de esperar. Não correu bem do ponto de vista da recepção. E, portanto, esse é um paradoxo. E o outro paradoxo é esta inesperada circularidade entre dois universos que têm tudo para se opor. Se há coisa muito óbvia no surrealismo, é uma hostilidade à religião, mas se há alguma coisa muito óbvia no surrealismo, é um fundo religioso. Aliás, uma certa divinização, um pouco paradoxal, da mulher no surrealismo também existe, também de uma forma paradoxal, uma divinização quase mariana da mulher no catolicismo. Portanto, a mulher como um ícone inacessível. E depois transportar isso para o casamento e para a diferença entre idealizar uma mulher e ser casado com ela, não é? Provoca aqui um choque eu acho que muito forte. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais esta fase mexicana é, pelo menos, tão interessante. E eu, pessoalmente, devo dizer que até gosto mais dos filmes mexicanos do que depois dos filmes que fazem em França, sobretudo, que são os finais e que são alguns dos mais conhecidos. Estava a pensar, e provavelmente muito disto também vem do sítio onde ele nasceu, não é? Profundamente católico, claro. E esse envolvimento, e talvez com esse embate, alguém que nasce naquele meio para chegar a Paris dos surrealistas, não é? Muito provavelmente nasce desse cruzamento, não é? Sim, e nasce de uma espécie de continuidade, porque, por exemplo, ele aqui fala neste excerto que eu li nestas duas linhas que eu li da autobiografia dele, ele fala do comportamento obsessivo. E o ser obsessivo é uma palavra razoavelmente neutra. Isto é, pode ser obsessivo um doente mental, mas pode ser obsessivo um poeta. E também há poetas doentes mentais, como se sabe. E, portanto, essa linha de fronteira entre o normal e o patológico
não é uma linha propriamente que os surrealistas façam grande questão de marcar de uma forma estrita. Portanto, o patológico podia ser uma crítica. Para um surrealista, o patológico não é em si mesmo, um conteúdo negativo. Há patologias e patologias. E, na verdade, o que ele faz neste tipo de personagens, em vários destes filmes, em que há uma personagem destas, de um homem de meia-idade, católico, machista, etc., o que ele faz é por vias indiretas, chegar a um resultado que ele chegaria de uma forma laica, por assim dizer, ou seja, que é, estas pessoas são tão obcecadas com a sexualidade, por razões religiosas e por razões puritanas, que a sua imaginação, mesmo imaginando coisas que não existem, é mais perversa do que os mais perversos. Porque temos aqui um marido que não é enganado, mas que está sempre a imaginar cenários de infidelidade e, portanto, a sua imaginação perversa é a imaginação perversa do puritano e não do libertino. E, no entanto, há várias coisas que ele faz. Há uma cena, essa posso contar, não tem importância nenhuma, em que ele está numa fase particularmente complicada do casamento, e, portanto, ele conheceu-a vendo os pés dela na igreja, e, entretanto, já casou, e há um momento em que há uma discussão, e está numa fase má do casamento, e ele deixa cair o guardanapo, vai abaixo da mesa buscar o guardanapo e vê os pés dela, e, de repente, o dia está resolvido. Portanto, ele, ao ver os pés dela, voltou à sua atração sexual do primeiro momento, e as questões do casamento que estavam ali em cima da mesa desaparecem, neste caso embaixo da mesa, desaparecem ali por alguns momentos, porque volta, ele torna-se uma espécie de voyeur da própria mulher, não é? E isso é uma coisa muito engraçada. Pois é quase como essa patologia, essa obsessão fosse em si um ato criativo, não é? Essa imaginação. O Samuel Fuller dizia que não havia cinema sem obsessão, senão não era um ato criativo. Não era... Sim, e na verdade as cenas mais ousadas do filme, as cenas que sugerem, por exemplo, violência física, que nunca é mostrada de uma forma muito... Mas as várias cenas de violência física, algumas lembram, lembram por um lado o SAD, não é? Há vários instrumentos de tortura que aqui aparecem, uns que são, aliás, nenhum deles acaba por ser usado, mas há várias sugestões do que aqueles instrumentos podem fazer em várias cenas, incluindo uma sugestão, como eu disse há pouco, de furar um olho, como o olho cortado, como o olho cortado do cão andaluz. E, portanto, uma rima com essa obra anterior dele, mas também com as potencialidades, evidentemente, sadomasoquistas, lá está, do imaginário da iconografia cristã. A iconografia cristã está cheia de gente a ser torturada, empalada, atravessada por setas, etc. E, portanto, evidentemente, nós podemos ver isso com um olhar devoto ou podemos ver isso com um olhar perverso. E, portanto, a mesma imagem, o caso mais famoso é o caso de São Sebastião, não é? Que é faz ao mesmo tempo parte da iconografia cristã e da iconografia gay, não é? Portanto, o livro de Mishima e tudo mais. E, portanto, as mesmas imagens podem ser completamente subvertidas se o olhar for procurar outras coisas que não a versão, digamos, catequética que nos é transmitida. E a constante, e por isso o catolicismo espanhol, sobretudo daquele tempo, que é muito diferente do português, é muito mais hardcore, e basta ver, por exemplo, e ele fala nisso várias vezes, a Semana Santa em Espanha, e o peso das vestes, daqueles capuzes e daquelas coisas todas, os tambores, tudo isso que ele fala. Portanto, é um catolicismo, em alguns casos, em que esse lado quase sadomasoquista parece muito evidente, em que há uma valorização muito óbvia do sangue, da violência, do sofrimento, e aquilo que nós chamamos de iconografia cristã, boa parte dela, a começar pelas cenas de crucifixão, naturalmente, boa parte dela imagens de pessoas a sofrer. E, portanto, imagens de pessoas a sofrer pode servir um propósito religioso de que o sofrimento nos redime, mas também pode servir um propósito perverso de que o sofrimento dá prazer.
E, portanto, ele joga, num certo sentido, ele não podia ter um imaginário que lhe fosse mais adequado às suas obsessões do que o imaginário católico, que, entretanto, hoje em dia parece ser o ponto talvez mais fraco, não mais fraco, o problema não é dos filmes, o problema é nosso, não, esse que é um problema, nós hoje não temos a mesma relação, enquanto sociedade, com a religião, e portanto isto que era, sei lá, a ideia de blasfémia, que é muito importante para ele, e que é muito importante para nos ateus espanhóis, nomeadamente, a ideia de blasfémia e sul-americanos, a ideia de blasfémia é uma ideia muito forte. Hoje em dia a ideia de blasfémia é uma ideia um bocadinho incipiente. Já não existe uma sociedade, enfim, com exceção dos Estados Unidos, de uma forma diferente, já não existem sociedades com um peso religioso tão grande. Já nem a Irlanda é católica neste momento. Portanto, as coisas mudaram muito. A Polónia ainda é, mas... Portanto, essa ideia de que ofender a religião ainda é... Claro que as pessoas ainda se chocam muito com isso. Mas ainda é uma coisa particularmente polémica. Isso hoje não é tão evidente. E, portanto, nesse sentido, pode ser que se perca algum do grau da ousadia que estes filmes tinham. Mas eu acho que, justamente por causa disso que estamos a falar da iconografia e do contexto cultural onde estes filmes nasceram, ajuda muito a perceber quão ousados eles são e quão contrabandeadas estas ideias são, porque é muito fácil, enfim, digamos assim, fazer os filmes que ele fez, fazer o charme discreto da burguesia, ou fazer filmes em Paris com as obsessões dele. Num sistema de produção industrial e com um público de mainstream, como era o México. Estes filmes são incrivelmente ousados e incrivelmente conseguidos, quase todos, há um ou outro talvez menos interessante, e não sei se são 20 anos, mas são cerca de 20 anos a fazer estes filmes. Pois é como se ele usasse da mesma maneira que Hollywood dos anos 40 e 50 claro. Tinha que furar o código e tinha que arranjar ali claro. Formas sofisticadas, ele fez o mesmo. Mas eu acho que também por estes usarem mais essa linguagem e os símbolos, os feitiços como subtexto e como de uma forma mais en passant, não é? Eu acho que um filme como A Idade de Ouro ainda, para uma plateia católica, ainda... A Idade de Ouro ou este? A Idade de Ouro ainda consegue chocar mais o espectador crente quando ele pega no bispo e atira pela janela fora, ou seja, ele aí é mais desbragado. E eu acho que isso... Portanto, os filmes ganham nesse lado blasfemo, mas depois perdem nessa ideia de obra que fica. Não é? Mas ao mesmo tempo as provocações, algumas provocações estão, digamos, no centro do palco, mas outras são en passant. Por exemplo, eu estou a pensar numa cena do Anjo Exterminador, em que eles estão lá na festa, uma festa da alta burguesia, e estão a conversar e alguém atira uma pedra a uma janela. Aí a janela parte-se e uma pessoa diz, o que é isto? E um tipo diz, devem ser judeus. E continua a cena. E não há nenhuma explicação para esta referência aos judeus. Nenhuma explicação. E há imensas coisas que ele próprio diz que são frases de amigos, coisas que ele ouvia, e é uma das grandes vantagens de ser surrealista, é que não tinha que explicar onde é que aquilo vinha. Portanto, isso não estava no original. Não, isso foi uma frase que eu ouvi e que ficou lá. E ele diz, curiosamente, isso eu não... Embora tenha lido esta autobiografia, mas nunca li nenhuma biografia do Buñuel, ele diz que este filme, que o El é um dos filmes que ele acha mais autobiográficos. Ou seja, ele diz que a sua relação, por exemplo, com... Não sei se é aqui que ele diz, mas se é numa entrevista, ele diz, por exemplo, que a sua relação... Não necessariamente a que ele tinha no momento em que faz o filme, mas aquela em que ele foi criado. A sua relação com o ciúme não é muito diferente desta... de dizer onde é que tu foste, quem é aquele amigo que tu cumprimentaste, porque é que foste simpática com ele. Ele sugere que a sua aprendizagem da relação com as mulheres não esteve muito distante desta personagem. Portanto, não está simplesmente a caricaturar uma coisa que lhe seja completamente alheio, mas dizer eu sei alguma coisa sobre isto. E isso torna, acho eu, o filme particularmente interessante. Sim, eu acho que os filmes mais interessantes, depois quando ele volta
quando ele vem para a Europa, é depois quando nós também sentimos essa identificação nos homens mais velhos, como por exemplo o Tristana, Sim. em que nós também vemos o Buñuel a envelhecer e talvez a poder rever-se nesses personagens, não é? Lá ao mesmo tempo do padrinho, que pode ser pai, mas que pode ser amante e que pode ser nesse contexto também religioso. Eu acho que ele assume, eu acho que ele assume bastante, de uma forma bastante nítida como espanhol e como espanhol do seu tempo, que independentemente das suas convicções, ele também é um produto da sua educação e que, portanto, e a ideia é um bocado pessimista, evidentemente, que nós nunca nos libertamos da nossa educação e que, portanto, mesmo que nós repudiemos aquilo que aprendemos quando éramos pequeninos, por exemplo, a maneira como se olha para as mulheres, aquilo fica lá e que isso pode não ser aquilo que ele aprova, mas ele sabe que não se liberta facilmente disto e por isso é que estas personagens mais ou menos destes homens muito imperfeitos e às vezes muito pouco simpáticos aos nossos olhos, eu acho que ele não os trata com o desprezo de vejam lá esta pessoa. Eu acho que há uma sugestão em alguns filmes em que, como é aquela expressão inglesa que é se não fosse a graça de Deus, aquele era eu, não é? O there but for the grace of God. E é um bocadinho isso. Eu não sou este homem, mas podia ser, porque percebo aquilo que ele está a pensar, sou sensível a estas imagens, sou sensível a estas obsessões e evidentemente que isso é francamente mais interessante do que fazer um filme completamente distanciado. Eu não tenho nada a ver com isto, nem com este mundo. Isso é particularmente, por exemplo, a personagem do padre aqui é uma personagem totalmente caricatural, é o padre como comilão e não sei o que mais, é uma personagem muito de estereótipo. Mas depois a influência do cristianismo nas pessoas não é tão estereotipada como isso. Embora seja crítica, tem uma ambiguidade, ele mantém sempre uma ambiguidade que eu acho muito interessante. Eu não sei quanto tempo é que já passou. Já passou muito tempo. Queria acrescentar mais alguma coisa ou acha que... Não, acho que falámos aqui das questões que eu acho mais relevantes. Eu acho que é só uma última nota, que é há um momento no filme em que é muito claro, e esse é o último grau, digamos, de ambiguidade, em que é muito claro que ele continua a jogar com essas ambiguidades todas da educação e do estereótipo, que é quando o marido e a mulher dizem um ao outro o que é que gostam mais um no outro. E o que ele gosta mais nela, ele diz que gosta mais nela, é a bondade e a resignação. Logo, a resignação remete logo para aquela coisa São Paulo, mulheres obedecem aos vossos maridos, etc. E ela diz dele, e o que eu gosto mais em ti é o domínio e a segurança. Que evidentemente é o estereótipo do que as mulheres gostam nos homens. Mas também é uma sugestão ligeira, que eu acho que é menos ligeira do que isso, de masoquismo. O que esta mulher atura é para além até das regras mexicanas. E, portanto, a certa altura, e quando ela lhe diz que gosta do domínio e da segurança, já tem mais do que razões para se pôr a milhas. E, no entanto, vai ficando, e fica para além fica quase até ao fim. E, portanto, essa ideia também não é que ela é apenas uma vítima, mas que ela faz parte da mesma engrenagem de que uma pessoa faz mal à outra e a outra gosta que lhe façam mal. E isso é tanto... Aí o Marquês de Sade e o São Paulo juntam-se estranhamente. Ok, muito bem. Resta-nos agradecer ao Pedro a amabilidade de ter vindo de Lisboa até cá. Isto é cada vez mais... cada vez mais. Para algumas pessoas ainda é. E desejar-vos um bom filme e que tem aqui o Isaac, que tem uma coisa preparada para vocês com poesia do Buñuel e outros camaradas, e ele traz estreias, não vamos anunciar logo a seguir, e há mais coisas hoje no programa. Até já.